Fala, eu sou o João do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o Teorema de Stokes, singularidade? Dá uma olhada nisso aqui, olha só. Como é que a gente faz para calcular a integral de linha da curva C do campo F, onde C é dada por isso aqui, parametrizada, e F é esse campo aqui, olha só. X sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, y com o mesmo denominador, é elevado a z ao cubo. Se a gente tentar fazer isso pela forma direta, não vai rolar. Por quê? Percebe que é elevado a z ao cubo, quando a gente colocar cosseno de t mais 1, vai ficar bem difícil, tá? A gente não vai ter que fazer por esse caminho. Vamos arrumar uma outra forma. Quais são os teoremas, um dos teoremas que a gente conhece? O teorema de Stokes. O que ele diz pra gente? Ele relaciona a integral de linha de uma curva C com a integral de superfície do rotacional dessa superfície S. Se lembra? Bom, vamos ver então se o teorema vai ajudar a gente. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa é calcular o rotacional. Então vamos pegar aquele campo que era bem complicado e ver se o rotacional dele é mais simples. Quem que é o rotacional de F? Se lembra? É o produto vetorial entre o gradiente e o campo F, tá? Dado dessa forma, ou se você lembrar, todas as subtrações de derivadas, beleza? Vamos calcular esse rotacional então. A gente sabe que o campo ele é dado dessa forma aqui. E a gente vai ter que calcular agora então o rotacional. Vamos fazer um por um aqui, olha só. Derivada de F3 em relação a y, isso aqui é zero. Derivada de F2 em relação a z, então como aqui não tem nada de z, também é zero. Derivada de F1 em relação a z, como aqui também não tem nada de z, é zero. Derivada de F3 em relação a x, também é zero. Agora fica um pouco mais difícil, olha só. Derivada de F2 em relação a x. Então a gente tem o x aqui no denominador. Como é que a gente faz? Vamos calcular aqui. Derivada do primeiro, então, você lembra como é que é a derivada da fração? Derivada do primeiro em relação a x, que é zero, menos a derivada do segundo, 2x, vezes o primeiro, então, vezes y, tá? Sobre o denominador ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado, beleza? Isso aqui, então, é menos 2xy sobre esse denominador aí. Beleza, vamos continuar. Esse aqui é o F2, tá? A gente vai ter que derivar ainda F1 em relação a y. A gente vai ver aqui que vai ficar bem análogo. Então, a mesma coisa. Derivada do primeiro em relação a y, zero. Menos derivada do de baixo em relação a y dá 2y vezes x. Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, percebe que esse aqui ficou a mesma coisa. Beleza, então, quando a gente substituir aqui e aqui, esses dois caras vão cortar. Tranquilo? Então, no final das contas, isso aqui também vai ser zero, tá? Isso aqui que, na verdade, era 2xy sobre esse denominador ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, menos 2xy sobre esse denominador grandinho ao quadrado. Beleza? Então, no final das contas, o nosso rotacional ficou nulo, né? 0 menos 0, 0 menos 0 e 0. Perfeito. Então, o teorema de Stokes aqui vai ser bem útil. Vamos ver se a gente consegue usar? Olha só. Teorema de Stokes, a integral de linha relacionada com a integral de superfície. E quais são as hipóteses? A curva ela é fechada, beleza. É orientada positivamente? Se a gente ver lá no esboço, ela é orientada positivamente. Qual que é o grande problema aqui? A singularidade. Então, olha só, quem que é o nosso campo? O nosso campo, ele é esse aqui. O que acontece nele? Percebe que tem um denominador aqui que pode zerar? Então, quando x for igual a zero e y for igual a zero, esse cara aqui vai ficar 0 sobre 0 e 0 sobre 0. Então, a gente tem singularidade. Como é que a gente vai fazer para usar o teorema de Stokes se a regra diz bem claro que a gente não pode ter singularidade? A gente nada mais vai fazer do que escolher uma superfície que não passe por essa singularidade, tá? Então vamos lá. Quem que é a nossa singularidade? É todo ponto em que x e y é igual a zero. Então é todo o nosso eixo z, tá? Em todo ponto do eixo z, quer dizer que a gente tem x e y igual a zero. A nossa curva, o esboço dela é essa aqui.
É uma circunferência meio inclinada, tá? Percebe que se a gente pegasse uma região qualquer, sei lá, a primeira que a gente pensa em geral seria essa aqui. Então, fechar a circunferência. Qual que é o problema aqui? Exatamente a singularidade. Percebe que a nossa região S seria o interior do círculo, então passaria pelo eixo Z. A gente não pode pegar essa superfície. O que a gente vai fazer aqui, então? Malandramente, a gente vai fugir da singularidade. Olha só, a gente pegou uma superfície que é o cilindro, tá? Essa superfície, ela tem a curva C por fora e a curva C1 aqui embaixo, beleza? Mas ela não passa na singularidade. Percebe que ela contorna ali tudo, mas não passa de fato pela singularidade. Então, esse vai ser o nosso esboço. Esse cara aqui, verde, que vai ser a nossa superfície S. Como é que fica o teorema de Stokes, então? A integral de superfície vai ser, na verdade, a soma das duas curvas. Tranquilo? Então, aqui a gente tem a curva C e a curva C1. Bom, o que a gente quer, de fato, é essa curva C, né? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer. A gente calculou já o rotacional, então a gente já sabe que a integral de superfície é zero. Vamos ter só que calcular agora a integral dessa nova curva que apareceu, né? Como fronteira da superfície. Como é que faz para calcular a integral dessa curva? C1, ela é a circunferência em Z igual a zero, tá? Então isso aqui é cosseno T, como Z igual a zero é zero, seno T, com T variando de 0 a 2π. F, como é que a gente faz? É só substituir, né? Então, cosseno T, seno T e 0, quando a gente substituir aqui, como é que fica? Z é 0, então é elevado a 0, isso aqui fica igual a 1. Cosseno e seno, quando a gente jogar no denominador aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, esse cara aqui todo é igual a 1, e esse cara aqui todo também é igual a 1. Então isso aqui fica x sobre 1, então isso aqui é cosseno T sobre 1, então fica cosseno T. E esse cara aqui é seno T sobre 1, então fica seno T. E a derivada da parametrização, para calcular o termo dr, quem é que vai ser? Derivada desse cara aqui, menos seno T, cosseno T, derivada de 0, 0. Beleza, tá quase acabando. Calculando aqui então, jogando tudo na integral de linha de C1, vai de 0 até 2π, o campo F, o termo dr, que é isso tudo. Calculando esse produto escalar, se a gente fizer a conta, vai dar igual a 0, tá? Então, lá do nosso teorema de Stokes, a gente pode concluir que a integral de linha de C também vai ser 0. O que a gente fez então? Sempre que a gente tiver singularidade e tiver um rotacional simples, vai ser bem fácil a gente usar o teorema de Stokes, beleza? Então, se tiver singularidade e o rotacional for simples, então não adianta nada a gente usar o teorema de Stokes para um rotacional complicado. O caminho mais fácil para resolver a questão é escolher uma superfície que fuja dessa singularidade, beleza? E, consequentemente, usar o teorema. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!